professores, olá, professoras. Eu sou Cristiane Ângelo e faço parte da equipe de supervisores do IREC. Vamos iniciar a série de vídeos Conversas sobre Tecnologias Educacionais, que tem por objetivo trazer reflexões e apresentar possibilidades de uso da tecnologia, tanto em sala de aula quanto para apoio das atividades do professor, incluindo ferramentas voltadas ao planejamento de aulas e ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. As tecnologias estão cada vez mais presentes na nossa vida. Basta olhar para o lado para a gente perceber que sempre vai ter uma pessoa, né, com um celular, acessando a internet, enfim. Então, isso faz com que a gente perceba, né, e realmente visualize essa realidade. Visualize e perceba que cada vez mais nós estamos conectados, né, com o mundo online, com o mundo virtual. E nós entendemos que a tecnologia pode ser um facilitador da aprendizagem, principalmente, né, se for utilizada por meio de um bom planejamento do professor. E hoje, mais do que nunca, ela se faz cada vez mais presente no contexto e no espaço escolar. O contexto da pandemia exigiu que nós nos reinventássemos, né? E apesar de todos os desafios e das grandes dificuldades que nós enfrentamos, as escolas ganharam a oportunidade de adotar novas metodologias e utilizar ferramentas tecnológicas em maior ou menor medida, como, por exemplo, o celular, aplicativos como o WhatsApp e também ferramentas como o Google Meet ou o Zoom para as aulas remotas. Foram momentos bastante desafiadores e de transformação. A partir de agora, né, nós iniciamos um novo ciclo, nós estamos de volta com as atividades presenciais e nós também precisamos planejar, estabelecer metas e pensar em metodologias, né, para atender essas crianças que retornam presencialmente para a escola, né, com essas lacunas de aprendizagem, né, com os diferentes níveis de aprendizagem, justamente em função desse contexto todo, desses 2 anos de ensino remoto. E nós pensamos e acreditamos que o uso de recursos tecnológicos também pode nos ajudar nessas questões voltadas à aprendizagem dos alunos. Além disso, né, os próprios documentos oficiais, como por exemplo a Base Nacional Comum Curricular, indica que é necessário formar o aluno ao longo da educação básica para o desenvolvimento de diferentes competências, né, para a mobilização de conhecimentos, de conceitos, valores, atitudes, habilidades, né, no sentido de que esse sujeito ele possa resolver as demandas, resolver problemas e intervir na sua realidade. E dentre o rol das 10 competências gerais para a educação básica, nós temos uma competência que vai justamente se preocupar com a cultura digital. Vamos dar uma olhada no que nos diz essa competência? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa competência reconhece o papel fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz, por exemplo, de fazer um uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes, de compreender os impactos da tecnologia na vida das pessoas e também na sociedade. Diante desse contexto, eu lanço a seguinte questão: de que forma os objetos de conhecimento de língua portuguesa, de matemática e também os objetivos de aprendizagem da educação infantil
dialogam com os documentos e orientações curriculares no que diz respeito ao uso ético das tecnologias em sala de aula. Este quadro apresenta alguns exemplos que podem ser utilizados para a educação infantil, o ensino fundamental, língua portuguesa e a matemática. Esses exemplos, eles estão baseados nas orientações da BNCC. Com relação à educação infantil, nós sabemos que as práticas pedagógicas devem estar centradas em interações e brincadeiras. Nesse sentido, o uso de jogos interativos, jogos digitais, pode estimular de maneira lúdica determinados aprendizados nessa fase da criança. As leituras online de livros clássicos, da literatura infantil, histórias em quadrinhos, também podem ser acessados virtualmente e podem estimular o hábito e o gosto pela leitura. A exibição de filmes é outra possibilidade, porque a linguagem audiovisual é bastante atraente para as crianças. A utilização de vídeos de curta duração pode divertir e também orientar determinados aprendizados. Além disso, a exploração de sonoridades com a estimulação auditiva, a descoberta de sons e ritmos também pode ser utilizada por meio de tecnologias. Com relação à língua portuguesa, as premissas da BNCC indicam, por exemplo, a utilização de editores de texto para editar e publicar textos produzidos pelos alunos, a organização de dados e informações pesquisados em painéis, em slides de apresentação, para que os alunos possam fazer apresentações orais, estimulando a oralidade na língua portuguesa. Em relação à matemática, a utilização de tecnologias digitais para modelar e resolver problemas e também a utilização de aplicativos que podem servir tanto para investigação matemática quanto para desenvolver o pensamento computacional. As plataformas para a criação de atividades e jogos, são espaços normalmente gratuitos que permitem a criação ou adaptação de uma variedade de recursos educativos, recursos multimídias, recursos interativos. Por exemplo, nós temos plataformas que possibilitam a criação de histórias em quadrinhos, plataformas que permitem a elaboração de mapas conceituais interativos, plataformas de jogos, como, por exemplo, o WordWall, o Kahoot, em que o professor ele pode consultar os jogos, e utilizar esses jogos na íntegra. Ele pode fazer adaptações, atendendo algumas especificidades do perfil da sua turma, da sua sala de aula. E ele também pode criar os seus próprios jogos. Então, nesse sentido, vale salientar que são plataformas em que o professor não precisa ter conhecimentos de programação para poder utilizar, Basta que ele entenda essa lógica do funcionamento, da configuração de cada um desses espaços. E são lógicas de funcionamento muito simples. Ao longo dessa série de vídeos, nós vamos trazer algumas plataformas aqui e mostrar como é que a gente pode utilizar em sala de aula, e vocês vão perceber a facilidade que esses recursos eles têm para serem utilizados em sala de aula e, consequentemente, para que nos ajude na aprendizagem, no sucesso da aprendizagem dos nossos estudantes. Também temos tecnologias voltadas para áudios, vídeos, textos, como, por exemplo, os blogs. O objetivo principal é que, com o uso de blogs em sala de aula, é que os alunos sejam estimulados a escrever sobre temas diversos, temas da aula,
sobre resultados de aulas, de práticas, sobre curiosidades, né? Ao estimular o aluno a escrever, a gente possibilita que ele participe ativamente do processo de construção do seu conhecimento, uma vez que ele vai desenvolver um processo de metacognição, né? Ele vai escrever sobre aquilo que ele vivenciou, que ele aprendeu, relembrar algo que foi mais significativo. Além disso, ele, com a elaboração de blogs, né, ele pode procurar temas interessantes, escrever sobre temas interessantes, né, pode aumentar, inclusive, o próprio interesse dele, né, nas disciplinas, né, o uso de blogs ele é muito efetivo no ensino da língua portuguesa, por exemplo. Nós temos também uma outra possibilidade que são os podcasts, né? Hoje se utilizam muitos podcasts, né, que são ferramentas que vão trabalhar e vão ter como foco a oralidade. E nesse sentido, né, pode também auxiliar, né, o aluno na questão da criatividade mesmo, né? E pode ser utilizado tanto em tarefas de sala de aula, né, o professor propor tarefas de construção de podcasts, como o próprio professor, né, gravar os seus podcasts para trabalhar com os alunos, enfim, como atividades, né? Então, tem o foco, né, na oralidade, na escuta, né, uma escuta ativa, e também ajuda, né, o aluno no processo de sua expressão, né, de melhorar a expressão desse aluno. Nós temos também os vídeos, né, os vídeos do YouTube, né, que o professor pode acessar diversos materiais no YouTube, materiais muito interessantes. O professor pode criar os seus vídeos, né, e criar um canal no YouTube para colocar esse material. Também pode solicitar que os alunos em grupos, né, façam os seus vídeos, né, criem os seus canais e possam também se expressar, né, na oralidade, né, na colaboração, né, nesse trabalho colaborativo em sala de aula. Nós temos também alguns exemplos de tecnologias voltadas para apresentações e gestões de sala de aula, como, por exemplo, o PowerPoint, o Canva, né, que são ferramentas que nós podemos elaborar apresentações, sínteses de materiais, produzir videoaulas, né, são ferramentas que possuem recursos de animação e tem um componente visual bastante interessante, né, que pode auxiliar e ajudar nesse processo, né, de facilitar a aprendizagem dos alunos. Também nós temos planilhas eletrônicas, né, como por exemplo o Excel, que tanto serve para gerenciamento de sala de aula, né, por parte do professor, possibilitando, por exemplo, cálculos de média, organização de dados dos alunos, e também pode ser utilizado como uma ferramenta para os alunos usarem, né, para o aprendizado dos alunos, né, principalmente quando a gente vai pensar em objetos de conhecimento voltados para a matemática financeira. E nós temos também softwares dinâmicos, né, como por exemplo o GeoGebra, que é um software de geometria dinâmica, né, que a gente pode também estar apresentando e trabalhando os objetos de conhecimento de matemática especificamente a partir desse software que é gratuito. Esse vídeo teve o objetivo de inserir essa temática, né, sobre o uso de tecnologias em sala de aula e apresentar de uma forma geral os recursos e o objetivo dessa inserção. A partir de agora, nós vamos passar por um processo de coleta de dados. Eu criei um formulário no Google, cada formador vai disponibilizar para a sua turma, e a partir desse formulário, vocês vão escolher
quais são as demandas, quais são as ferramentas que vocês gostariam que nós nos debruçássemos nos próximos vídeos, né? Tanto no que diz respeito a questões mais gerais, né, do uso de determinadas ferramentas, quanto questões bastante específicas do como usar, qual o potencial e como manusear, manipular e acessar esse tipo de ferramenta. Então, eu deixo aqui o convite para cada um de vocês, né, para que vocês acessem o formulário do Google, participem dessa nossa enquete, né, para a gente eleger, né, dentre todas essas ferramentas, né, que nesse vídeo nós comentamos muito resumidamente, para que a gente possa elaborar os próximos materiais, elaborar os próximos vídeos, os tutoriais também que vão fazer parte desse material de apoio para você, professor, para você, professora, utilizar em sala de aula, com o objetivo, né, de contribuir para a construção da aprendizagem dos seus alunos e também para que vocês possam utilizar, né, como ferramenta de trabalho, de planejamento, de organização e de gestão em sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos, né, e continuamos aí nessa busca pelo conhecimento e nesse processo de formação continuada. Muito obrigada.